importante, a gente está apavorada, né? O nosso assunto agora é a internet. Nós vamos conversar sobre a mudança na forma da comercialização do serviço. O professor do curso de comunicação digital da Unicinos, Hélio Paz, está conosco. Boa noite, professor. E agora, como é que o pessoal vai ver o tal do Netflix? Porque eu estou muito magoado. Tem muita gente que diz que não assiste mais televisão. E aí vão tudo para a internet ver. Se bem que a gente está lá também, viu? Tem no YouTube o canal da Ubra TV. Essa entrevista será disponibilizada virtualmente. Mas se a gente começar a assistir muita entrevista, vão cortar minha banda, professor? Bives e telespectadores, boa noite a todos. É um prazer poder ajudar a esclarecer um pouquinho essa questão. Seja bem-vindo. Boa noite, professor. Num primeiro momento, qualquer questão relacionada a disputas comerciais, ela é sempre um cabo de força, né? As empresas tentam impor os seus padrões, a sua maneira de cobrar, e a sociedade civil, por meio de instrumentos legais e políticos, tenta equilibrar essa questão a favor do consumidor, né? Então, o que a gente tem visto agora? A gente tem uma legislação excelente, elogiada no mundo inteiro, que é o Marco Civil da Internet, que ela é de 2014, mas infelizmente ainda não foi devidamente implementada. E resta uma dúvida muito grande em todos os interessados para a gente entender por que ainda o Marco Civil não foi implementado. No Marco Civil, um artigo 3º, parágrafo 4º, fala sobre um conceito chamado de neutralidade na rede. O que isso significa? Fazer uma comparação que é em relação ao que a Vivo tenta impor agora, a dificuldade que o público sente em relação a não poder mais baixar conteúdo de áudio e vídeo que ocupa uma banda um pouco maior, tá? Digamos assim, na nossa casa nós temos uma conta de energia elétrica ou de água que a gente paga em função do consumo, sim, certo? Tem uma taxa mínima, uma tarifa mínima, um valor mínimo, tá? Que no caso da água é em litros, no caso da energia elétrica é em megawatts hora, tá? Então, digamos assim, imagina se, ao invés de poderes da tua casa ligar qualquer produto na tua tomada, qualquer aparelho, né? Forno micro-ondas, geladeira, televisão, computador, abajur, se alguém dissesse o seguinte, alguma empresa operadora que fornecesse serviço elétrico para ti, olha, Bives, agora tu vai ter que pagar um pouco mais caro se tu quiser ligar o micro-ondas naquela tua tomada da sala. É mais ou menos isso, sim, entende? Então, por exemplo, o que a gente tem? Energia elétrica, ela é neutra, digamos assim. Posso usar, ligar o que eu quiser. Claro, todo tipo de energia que circula, sim, nas tomadas é um tipo de energia só. Não importa em qual tomada ou qual interruptor, a gente vai ligar qualquer aparelho. Sim. Tanto faz, né? Essa tentativa, né, de utilizar a internet, no caso é a internet instalada em residências, internet, sim, fixa. Porque isso já, né, tem no celular. Quando já a gente tem um plano no celular, tem uma quantidade de dados que a gente pode consumir. A partir dali, baixa a velocidade. Sim. Né? E é isso que eles querem fazer? Vai baixar a velocidade? É isso na internet fixa. Sim. Então, o que seria isso? Como funcionaria isso, basicamente? Mas isso, desculpa te interromper, professor, seria determinado a algum produto especificamente, como eu falei aqui, Netflix, YouTube, entre outras coisas, ou por ele ser vídeo e áudio que puxa mais dados, automaticamente esses seriam os vilões? Ela vai determinar especificamente qual programa ou plataforma que vai consumir ou simplesmente o consumo de dados? Porque eu, sei lá, posso ser maluco e consumir um monte de dados via foto, por exemplo, e não áudio e vídeo. Pode tanto ser por plataforma específica como dependendo do tipo de produto que é baixado. Sim. Por exemplo, pode ser Netflix é plataforma ou pode ser também voltado a vídeos em geral, digamos, sim, assim. O torrent, por exemplo, que é baixar isso, vídeos, né? Consumiu banda demais, eles vão cortar o troço. Porque eles oferecem, nesses planos previstos agora, pelo menos o que tem sido especulado no noticiário, sim, é que a quantidade de dados a ser baixada é muito pequena para cada velocidade contratada. Sim. Então, digamos assim, o plano mais barato, um plano de 1 GB, tá? É o suficiente para baixar apenas 4 horas de vídeo. Então, tu vai pagar por 1 mês para ter uma banda de 1 GB para baixar 4 horas de vídeo. E isso tem implicações mais graves. Não é só uma questão de nós pensarmos que qualquer empresa tem o direito de disponibilizar qualquer tipo de produto online ou que o provedor
ele se preocupe muito com a sua limitação de infraestrutura para poder oferecer um serviço equilibrado para todos os seus clientes. Não é nem uma coisa nem outra. Pelo seguinte, o consumo que a gente pode fazer hoje da internet, como eu estava dizendo antes, se os dados são neutros, não importa o que a gente vai baixar. Sim. Se o limite de dados é muito baixo e eles podem nos cortar o acesso ou nos obrigar a pagar um pacote extra ou ainda reduzir a nossa velocidade, isso significa que nós vamos ter dificuldade para trabalhar, dificuldade para quem é estudante de cursos em EAD. Sim, que são em vídeo, áudio que são em áudio e vídeo. Sim. E imaginem isso... Mas algumas empresas já... É a tal da franquia, né? Uhum. Algumas empresas dizem que já trabalham assim, que não vai mudar nada. Não, muda bastante, porque elas trabalham hoje com o limite de franquia um pouco mais elevado. Ou elas nem cobram, diz no contrato que elas têm uma franquia X, mas elas ainda não cobraram, ou nunca cobraram por isso. Sim. E agora estou tentando entender, será que elas eram bonzinhas antes ou cresceu o olho e o bonzinho já não é mais? Porque hoje a gente sabe, e eu falei aqui no começo brincando que eu estava magoado, a gente sabe que a cultura mudou com essas, não digo que as novas tecnologias fizeram essa mudança, mas elas potencializaram. As pessoas hoje consomem, por exemplo, este programa aqui através da internet. Olha, não deu tempo de assistir, mas tem uma entrevista legal, eu vou lá no YouTube e vou conferir. O que mudou para eles crescerem o olho e mudarem essa regra se já estava lá, por exemplo, ou darem atenção à tal da franquia? É que hoje as nossas empresas de telefonia móvel, que são 4 no Brasil, sim, elas também adquiriram empresas de televisão por assinatura. Ah, e elas querem pôr aquele raciocínio agora. Então, sim, elas se interessam mais agora por vender o serviço da sua TV por assinatura, que todas têm, e limitar a possibilidade da pessoa baixar o Netflix, claro, por exemplo. É interferir no seu próprio mercado que elas estão regulando. Mas é permitido isso? As nossas agências reguladoras, a agência reguladora permite isso? Não deveria permitir. Hoje eu li uma notícia de que o ministro das Telecomunicações, André Figueiredo, ele solicitou à Anatel para a Anatel investigar essa questão, né? E para realmente a Anatel tomar uma atitude. O PROCON também, né? O PROCON de Porto Alegre se diz contrário a essa mudança. Isso dá para a gente avaliar que essa pressão dessas instituições e os abaixo-assinados na internet que estão rolando por aí podem exercer algum tipo de mudança ou o poder está na mão delas mesmo? Olha, a gente não sabe ainda, eu não tenho um mapeamento, sim, dos deputados federais que receberam verba de campanha dessas empresas. Certo? Então, eu não sei dizer se é uma maioria ou uma minoria de deputados que recebeu algum incentivo. Tá? Sabe-se que vários receberam, não sei exatamente quantos. Sim. Né? Pode ser de todos os partidos, inclusive. Né? Tá? Na atual situação do país, não é surpresa mais para ninguém. Né? Então, sob essas condições, nós não temos como saber. Por exemplo, se o Marco Civil da internet é uma legislação tão avançada e que ela realmente traria um benefício muito grande ao consumidor e ela não está sendo aplicada e já existe vigora desde abril de 2014, então a gente depende muito deles. Esse tipo de pressão popular, Bives, ela é muito importante, ela pode exercer algum tipo de sensibilização, só que como a ação ela depende da Anatel e a Anatel ela é mista, né, uma comissão mista entre governo e empresas, mais ou menos em pé de igualdade, e também depende muito de uma ação parlamentar, até que ponto a ação de quem exerce lobby é maior do que a ação popular? Sim. Eu estou com uma dúvida aqui, é o seguinte, o senhor falou, professor, nas questões que envolvem a profissão, questões profissionais, mas especialmente voltado à educação. Afinal de contas, a gente está dentro da Universidade Luterana do Brasil e a nossa preocupação é muito grande. Inclusive, a cultura dentro da academia mudou muito. Antes, a gente ia para o Xerox, tirar polígrafos e livros e tudo mais. Hoje esse comércio caiu, vê como são mudanças na economia, e a gente tem o reino do PDF, que é disponibilizado entre alguns alunos, né, aqueles que estão, obviamente, liberados dos direitos autorais. Como é que fica essa questão das universidades, das instituições de ensino que utilizam a internet para atividades, né, educacionais e também para a circulação de material, de conteúdo? Pode existir uma certa sensibilidade, até mudanças de plano, né? A gente vê isso na TV a cabo, né? Tem a transmissão profissional, por exemplo, nos bares, que possibilita a transmissão de jogos, a exploração comercial da exibição.
É possível que a gente tenha diferentes categorias? O consumidor, a universidade, a escola? Hoje em dia, a partir desse pressuposto, tudo é possível. Então, ainda num terreno bastante especulativo, eu diria que pode haver a possibilidade de surgirem acordos entre universidades e empresas de telecomunicação para criar, por exemplo, assim como existe a conta bancária para estudante, que é uma conta mais barata para ter acesso a cartão de crédito, utilizar os serviços bancários, ainda sem uma alta renda, também poderia ser oferecido um plano educativo. Sim. Né? Isso tudo é possível, né? Porque a internet é uma rede de controle. Então, as telecomunicações, provedores de acesso, quem detém a propriedade de servidores de rede, sabe pelo endereço único de cada máquina, cada terminal da internet, qual foi o tipo de acesso. Se o acesso foi para áudio, para vídeo, se é dentro do site de uma universidade, se é do YouTube ou assim sucessivamente. É possível rastrear todo esse tipo de informação. Mas essa não seria ainda uma condição ideal. Sim. Né? Seria, digamos assim, um paliativo futuro para o caso de não haver mais um retorno imediato no caso de essa iniciativa das teles passar. Vou pedir para botar na tela, a gente tem imagens aqui de um movimento, né, contra, né, o movimento Internet Sem Limites. Né, o pessoal está se organizando, né, para tentar pressionar. Né, olha só, sábado às 13 horas tem evento aonde? Direção no Mercado Público aqui de Porto Alegre. O pessoal vai se reunir para pressionar. 9.000 pessoas já estão confirmadas com interesse, pelo menos, nesse movimento. Bom, eu fico imaginando o seguinte agora. Tem muitas possibilidades, tá? O que tem de concreto? O que a gente pode se apavorar imediatamente ou ainda vai ser discutido, ainda vai ter muita pressão e discussão em cima? Eu acho que, num primeiro momento, é uma iniciativa assim. Se a legislação, o Marco Civil da Internet, ele não está sendo aplicado, o que vale é a legislação anterior, Sim. que a lei das telecomunicações ainda não versava sobre a internet especificamente. É uma lei mais antiga. Sim. Então, por exemplo, eles podem apelar para o se colar colou, que é o seguinte: vamos impor essa nova modalidade de cobrança e no momento em que ela estiver sendo aplicada, vai ser muito difícil voltar atrás. Mas né? isso não pode gerar, e eu sei que não é a sua área, mas é uma série de processos contra isso? Pode, mas aí depende do poder de fogo que eles têm para se defender desses processos também. Sim, né? Eu imagino que... Ou do tempo que isso possa vir a Por demorar. parte das empresas é grande. Sim, né? Elas podem vir até a perder, mas durante quanto tempo até surgir uma sentença definitiva, elas vão ter ganho nesse meio caminho. Sim, é verdade. Né? Bom, de concreto, então, a gente tem essa expectativa de que vão nos morder a nossa amada internet. E tem uma segunda etapa que seria ainda pior. Começa com isso e pode piorar. Então dá a manchete aí para eu chorar em casa. Que é o que ocorre nos Estados Unidos. Tá? Por exemplo, a gente tem lá também as suas empresas de telecomunicações que oferecem serviço doméstico de provedor de acesso à internet. Sim. Certo? E aí, digamos assim, pode haver parcerias entre algumas dessas empresas e venda casada com plataformas. Por exemplo, a operadora X, ela faz parceria com Netflix. Sim. Logo, se eu pago uma conta mais barata, tenho um acesso mais veloz e mais estável com outra operadora que não é parceira da Netflix, eu vou ter que pagar mais caro para acessar o Netflix na minha operadora, ou eu mudo para a operadora que trabalha com Netflix baratinho. O assustador nisso é que, como são duas corporações voltadas ao lucro, obviamente, o Netflix, que num primeiro momento pode se sentir prejudicado por isso, pela dificuldade no consumo do seu produto, pode enxergar numa oportunidade de um lucro ainda maior. Na medida que pode beirar uma taxinha ali nesse plano, né? Vamos acordar, metade para mim, metade para ti. Olha, perspectiva bem complicada. Para quem achou que a internet era liberdade de consumo, ou pelo menos na produção audiovisual, já começou a complicar um pouco. Mudou a perspectiva. Professor, obrigado pela explicação. Não é fácil explicar, né, o que está acontecendo, mas acho que a gente entendeu. Vai doer no bolso. Vai doer no bolso. Seja bem-vindo, professor. Professor Hélio, lá da Unicinos, Hélio Paz, professor de Comunicação Digital. Tá bom, obrigado. Sempre, viu? Volte mais, professor, para explicar, porque às vezes o internetês não é fácil.